Olá a todos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Fênix Bem Viver. Isso. O nosso tema de hoje é sobre a paz. Primeiramente, vamos deixar bem claro que a gente não tem pretensão de ensinar ninguém. Nós também temos as nossas qualidades e os nossos defeitos em relação a esse quesito aí. A paz, hoje, eu e a Mari temos um momento muito bom em nossas vidas. Por conta da idade, naturalmente é experiência, por conta das atividades que nós fazemos, por nós dois termos uma sinergia muito interessante, então a gente vive a paz, a gente pratica a paz. Em alguns momentos, evidente que a gente tem problema. Mas a paz é algo que nos deixa feliz, nos deixa com bem-estar, nos dá segurança. A paz que eu tenho com a Mari, com a cidade que nós moramos, com as pessoas que convivemos, o nosso círculo social, é tudo de bom. Quando a gente tinha lá os 30, 40 anos, era muita correria. Então, provavelmente, a paz era bem mais difícil na intensidade que nós temos hoje. Como é que nós somos vistos em relação à paz? Como é que as pessoas te veem? Você é uma pessoa que passa paz, que aproxima as pessoas? Ou você é aquela pessoa de pavio curto e muitas vezes durante a semana, o mês, enfim, fica desequilibrado? É disso que nós vamos tratar hoje com a Mari. São vários aspectos da paz, vale a pena ficar até o final. Todos nós vamos ter momentos de reflexão, introspecção. Vai dar para a gente fazer um diagnóstico com as situações e as provocações que a gente vai apresentar. A paz é um estado de espírito, bem conhecido isso, né? Ela brota do coração. Se a gente não tem paz e for no médico ou na farmácia pedir um remédio para ter paz, não tem jeito. A paz existe em todos nós, ela está dentro de nós. Cabe a nós trabalhar isso daí. A paz, ela não admite, ela não fica bem a pessoa estar num ambiente de conflito grande parte do tempo. A paz, hoje inclusive tem essa questão da ideologia política, das ideias. Muitas vezes só o fato de uma pessoa pensar diferente gera uma cobrança, gera uma discórdia. E aí, infelizmente, vira um atrito, vira um afastamento, vira um distanciamento, uma irritação. E tudo por conta das nossas vaidades de poder. Então a paz, a gente vai ver hoje o poder do silêncio, da harmonia e tanta coisa interessante, que nós não podemos negociar a paz. A paz, para mim, para Mari, para o nosso relacionamento, a gente tem como inegociável. Primeiro, a nossa paz
Depois vamos ver o restante. Senão, complica. Outra situação que ocorre que é ambiente externo. Você está em casa, no apartamento, na casa, e está vendo televisão, lendo um livro, fazendo um planejamento do teu trabalho. Enfim, você está precisando ter um ambiente normal para executar essas atividades. E aparece alguém que não estava combinado com aspirador de pó. E não leva 30 segundos. Até a gente achava que ia levar pouco tempo e suportou. Só que imagina 10 minutos com aquele barulho. Tira a nossa paz. A gente vai se alterar com quem está fazendo. A gente vai sair daquele ambiente. E se a gente já não tem paz, aí vira gritaria, sabe lá o quê? Outra situação que o barulho tira a gente do sério. Pelo menos comigo é assim. Você tem um jardim e vem uma pessoa, pode ser alguém da família, alguém que você contrata, para cortar a grama. E liga aquela máquina roçadeira. A mesma coisa. Já dá atrito, porque não foi combinado, porque agora não é hora para isso. Até os vizinhos vêm até o local pedir para parar o barulho conforme o horário, tipo começo da manhã, estão descansando, dormindo, algo assim. Final de semana. Imagina você um domingo, 7:30 da manhã, 8 horas, usa aquela máquina roçadeira junto da tua moradia. Vai gerar uma confusão, perde a paz tua e dos outros. Então, ausência de confusão, ausência de barulho. Um é interno, outro a gente está no ambiente e vira vítima disso aí, ou pode fazer as outras pessoas ser vítima. Lembrei agora, a gente vai para a praia, né, Mari? A gente gosta de curtir o ambiente, e aí vem um maledeto com mais uns 4, 5 caboclos, com uma caixa de som. E ainda, além do barulho ser alto, pensa numa música ruim. Aí perde a paz. Perde a paz. Até eu e a Mari, que somos da paz, a gente já começa a olhar um para o outro. Olha a vizinhança ali dos guarda-sóis também. Daqui a pouco eu não vou fazer isso, mas vai ter um que se altera e vai lá pedir para o cara abaixar o som, sei lá o quê. Vira um atrito, daqui a pouco gritaria, só gente correndo aí por conta de um mal educado. Mal educado. Então a paz começa em casa, inclusive com um processo de educação. Se o pai e a mãe discutem muitas vezes na semana, se atritam, falam alto, xingam, o pequenininho lá de 3 anos, 4 anos, 6, 8, 10, 15, 17 anos, vai se acostumando, vira costume resolver tudo na gritaria, vai fazer parte da cultura dele, da educação que teve em casa. Vai para a escola e começa a atrapalhar todo mundo, quer resolver tudo no grito. Depois se acompanha na vida, tal, vai ter a sua família de novo cometendo os mesmos erros. Então, fênix nas nossas vidas. O que é o fênix, que a gente falou no primeiro programa? Se a gente quer ter o bem viver, a gente precisa criar situações, se autoconhecer, fazer uma autocrítica, escutar o que os outros falam da gente sobre a falta de paz. E é bem fácil entender quem está sem paz.
Se a pessoa está estressada o tempo todo, é falta de paz. Se ela anda muito ansiosa, tomando remédio, sei lá o quê, põe na conta que tem falta de paz. E falta de paz gera medo, insegurança, baixa a nossa produtividade. É isso aí. E eu vou pedir agora para Mari falar sobre uma coisa que tem que ter equilíbrio na vida. Então tem que ter igual escola de samba. Tem que ter harmonia. Tá? Verdade, Valcir. Que lindo isso que você falou da paz. A paz, a palavrinha tão pequena, paz, com 3 letrinhas apenas, que para tê-la dentro do nosso coração, ela nos traz harmonia. Olha, a harmonia é uma palavra gostosa de se dizer. Harmonia. Ela nos traz aconchego, ela nos traz bem-estar. É gostoso, né? Paz. E a paz que vem lá do céu, que vem lá do Criador, é tão gostoso. Como é lindo ver uma família, um lar com paz, com harmonia. Às vezes a gente ouve aquele trocadilho, aquele jargão popular de pessoas que brincam e dizem: ah, você tem paz, você quer paz, mas eu quero dinheiro. Me dá o teu dinheiro que eu te dou a minha paz. Mas como o Valcir falou sabiamente aqui no início da sua conversa, da sua fala, a paz vale ouro. A paz não tem preço. Paz. Para prolongar essa palavrinha tão pequenininha, mas tão poderosa, tão grandiosa. Às vezes, quando eu tenho algum amigo, alguma amiga, algum ente querido aniversariando, eu gosto de dizer assim: vou desejar-te a paz, porque te desejando a paz, eu estou te desejando tudo, porque através da paz, a pessoa que tem paz, ela vai ter tudo. Ela vai ter sucesso financeiro, ela vai ter sucesso na vida amorosa, ela vai ter sucesso no trabalho, ela vai ter sucesso nos estudos, enfim. A paz, ela é lastro para todos os outros campos da nossa vida. A pessoa com paz vai ter amor, prosperidade, felicidade, alegria, né? A felicidade constante. Então, isso é ter paz. É como o Valcir disse anteriormente, não é é um estado de espírito, ela brota de dentro para fora, não é uma coisa que se você vai ali, eu vou ao mercado e vou comprar uma paz, não. Não é um produto tangível que você vai lá, eu vou ali comprar uma paz. Vou pegar e vou comprar esse copo, é um copo de água. Ele é um produto tangível, eu compro, vou lá e vou adquiri-lo. Não. A paz, ela flui, ela sai daqui, ela vem do coração. O coração, para o Criador, ele diz que o nosso coração, ele também está na nossa mente. Nosso coração e a nossa mente, eles estão interligados. Então, nós temos que cuidar da nossa paz através da nossa mente e do nosso coração. Plantar a semente da paz nos nossos corações, na nossa mente, todos os dias, para que nós sejamos bem-sucedidos, para que nós tenhamos êxito e que, principalmente, para que a gente dissemine essa paz para o nosso próximo. Hoje o mundo, ele vive em guerras, hoje o mundo vive em violência. Que a gente possa conseguir passar essa paz, essa tão bendita paz, que a gente consiga levantar essa bandeira branca da paz. Que em algum determinado momento, os simples fatos de eu e o Valcir estar aqui hoje, sentados, falando de paz, tirando 1 hora do nosso dia, nos preocupando com a paz, que a gente consiga atingir um coração, uma pessoa, que uma pessoa seja tocada no seu coração
com essas palavras que nós estamos disseminando aqui sobre a paz. Que a paz entre no coração dessa pessoa. Eu já vou sair daqui muito gratificada, muito feliz e realizada, porque o propósito maior deste programa, deste bate-papo, dessa conversa com você, porque para mim já está me trazendo paz. A paz já está entrando no meu coração. Eu já estou feliz. Certa vez um rei muito poderoso, vou contar aqui um exemplo de paz para vocês, chamou 2 pintores muito famosos, muito conhecidos na região, e disse: pintem 2 quadros que eu vou comprar os 2 para enfeitar o meu castelo, e vou relatar aqui com vocês a intenção desses 2 quadros, dessas 2 pinturas. Um será laureado o melhor quadro. Um vai ter uma recompensa porque vai retratar a melhor forma de se visualizar a paz através desta pintura. Mas serão ambos comprados e adquiridos. E marcou uma data para receber esses quadros. Foram os 2 felizes por receber esse trabalho, pintaram, andaram pelas montanhas, pelos rios, pelos lagos, enfim, e trouxeram na data combinada para o rei a encomenda para que ele pudesse avaliar. Um dos quadros era lindíssimo. Toda a plateia que estava ali vislumbrando aqueles lindíssimos quadros numa tela majestosa, um quadro enorme, várias pessoas para carregar aqueles enormes quadros, bonitos, lindíssimos. Ela trazia um lago enorme, cristalino, de águas calmas, límpidas, com pedras, com cisnes brancos deslizando sobre aquele lago, aqueles jardins no fundo, gramas verdejantes, flores lindíssimas, coloridas. Trazia uma paz, transmitia uma paz, aquele sol caindo sobre aquele lago, aquelas restas de sol no final da tarde, aquele sol se pondo, e aquela vegetação verde bonita, todos felizes vendo aquele quadro, e todos diziam: esse vai ser o ganhador, certamente esse vai ser o campeão. E passaram para o outro quadro, retiraram este e veio o outro. Quando entrou o segundo quadro, todo mundo se olhou, um olhava para o outro, um olhava para o outro. Meu Deus, como que essa pessoa pinta um quadro desse para ser um quadro com a representatividade da paz? A paz neste quadro. Era um quadro escuro, um quadro que trazia uma tormenta, uma chuva. Era um quadro com as montanhas, com as nuvens pesadas sobre aquelas montanhas. E aquele quadro trazia um peso. Eram trovões, eram relâmpagos, era uma cachoeira densa com a água suja daquela chuva caindo sobre aquelas pedras. E à direita daquele quadro tinha um ninho, um galho que caiu, se fixou ali, tinha um ninho de passarinhos, cheio de passarinhos, e uma mamãe passarinha ali, deitada, acomodada, protegendo os seus passarinhos. E o quadro era lindo, mas era muito, muito pesado. E o rei veio de lá todo majestoso, com a sua coroa, com aquelas suas roupas lindas, olhou aqueles 2 quadros, olhou o que já estava atrás e esse quadro. E determinadamente falou: este é o meu quadro favorito, o segundo. Este é o meu quadro campeão. Todo mundo, oh, murmurou. E o sábio rei, acostumado a receber artes lindíssimas de todo mundo, disse: prestem atenção no que eu direi. Escolho esta arte porque não é através de barulho, de nuvens, de tempestades que se visualiza a paz. A paz se visualiza através de gestos, de atitudes. E a atitude dessa mamãe passarinha, em meio à tempestade, em meio ao perigo, em meio ao barulho dessa cachoeira, em meio a todo medo. O medo é uma das formas de nós perdermos a nossa paz. E medo
faz com que a gente se recolha. Em meio a todo essa tormenta, ela continua em paz, segura, confiante, protegendo os seus filhotinhos. Esse quadro relata e retrata a paz. Então, quando você estiver em meio à tempestade, quando você estiver se sentindo inseguro, com medo, lembre-se, faça um fênix dentro de você e busque a paz, a verdadeira paz, a harmonia, e faça um fênix para viver o bem viver. Essa é a paz que eu te desejo. Isso aí, Mário. Fênix para nós. Agora, o Valcir vai falar para nós sobre um tema bem interessante da paz também, que é para nos trazer paz. Questões financeiras, Valcir. Vamos falar sobre as questões financeiras. Desculpe. Poder do silêncio, eu acho que vamos falar antes. Eu acho que o poder do silêncio é mais... O poder do silêncio. Vamos falar então, sobre lá. O poder do silêncio. O poder do silêncio é uma virtude tão nobre que muitas vezes a gente não está treinado para isso. Porque muitas vezes nós temos que admitir que estamos diminuídos, que a nossa razão não vale. Porque para ficar quieto, a outra parte acha que você jogou a toalha. E que ele tem a razão na discussão, no atrito, na troca de ideias antagônicas, que não leva a lugar nenhum. E como nenhum faz silêncio, mas isso não dá nem zebra. Vai dar atrito. Mas a solução é como se fosse tomar um remédio. A solução é uma das partes ficar quieta. Só isso. Olha que coisa simples. Olha que coisa simples. Um fica quieto, o outro joga toda aquela carga agressiva e você quieto. Depois de alguns minutos e você quieto olhando para a pessoa, ela vai chegar à conclusão que tem algo que não está fechando. Por que ela está quieta? Aí você vai fazendo o quê? Vai abaixando o tom. Vai refletindo por que eu estou tão agressiva e ele optou por ficar quieto. Então, quem pratica essa regra do silêncio, quando tem uma discussão, ele é um cara, uma pessoa, uma mulher muito inteligente. Ele é tão dono da situação que ele joga xadrez, dá um checkmate no outro. Diz, eu vou ficar quieto. E você que sabe tudo, que tem razão, que nunca erra, que é o exemplo de ser humano perfeito, continua me criticando, continue me agredindo. E eu vou ficar aqui quieto. Aí, se for uma convivência, por exemplo, de família, com o tempo, as pessoas dizem, olha, quando ele fica quieto, ele fala muito mais do que você que não para de falar. Como é que tu faz na tua vida? Você tem essa capacidade de ficar quieto, em silêncio, uma boa parte das vezes que está em ambientes agressivos, uma discussão complicada. E isso vale para o casal, isso vale para os pais com os filhos. Isso aí então não dá, é uma atrás da outra. Você diz um não para o filho, ele se altera.
Aí tu usa a regra do silêncio. Senão vira uma bateção de boca e bateção de porta. Muita porta batendo por aí, sem necessidade. Então, o poder do silêncio é interessante porque dá oportunidade para a outra parte se acalmar, para baixar a pressão, baixar a tensão, para as coisas voltarem a um caminho racional. Principalmente se o outro, além de ser muito emotivo, ainda por cima é brabo, a ponto de dar uma agressão física. E aí você é inteligente, o cara é maior que você, mais forte, tem que usar uma estratégia. Deixa quieto. Deixa a poeira ir abaixando, abaixando, abaixando. Daí a pouco ele está calminho, calminho. Às vezes pode ser que ele não se acalme, mas pelo menos diminui o prejuízo. E depois, quem sabe, se a pessoa for espirituosa, passa um tempo, ele vai dizer, me desculpa, eu exagerei, não precisava tanto. Então eu te digo, no trânsito, você já passou por isso? Com o vizinho, com os filhos, na instituição, sei lá, que a gente frequenta, na vida social. Tivemos essa virtude de se acalmar e acalmar o outro. E aí, enquanto tem o silêncio, a gente pensa numa solução. Enquanto o outro vai esbravejando, você vai matutando um jeito de falar coisas racionais. Sair do campo da emoção. Porque o campo da emoção não leva a lugar nenhum. Nesse caso aí, é perda de paz para as duas partes e para quem está próximo. Eu já escutei várias vezes moradores próximos da onde eu morei, que eu não tinha nada a ver com a história, eles gritando lá, tirou a minha paz também. E aí tem aquela máxima que eu acho que tem todo sentido. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Ou seja, não leva mais atrito lá, deixa quieto. Amanhã estão se beijando e eu fiquei com inimizade. Então tem que ser habilidoso em tudo isso. Analisar os fatos, né? Quando a gente está em silêncio, a gente está analisando, está jogando um xadrezinho aí, está vendo onde colocar as pedras. Então, vai acalmar o ambiente, vai tornar a situação controlável e talvez fique até conhecido como sendo o pacificador. O pacificador. Coisa boa, né? O pacificador. É tudo que nós precisamos nesses... Desde que o mundo é mundo, a gente sempre precisa de pessoas que levam a paz. E eu até ia dar um exemplo, mas não vai dar tempo, porque senão vai ficar muito longo, sobre o poder do silêncio. Vou fazer bem rápido. O mestre da paz. Quem que vocês acham que é o mestre da paz? O dono da paz? Aquele que disse, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu tenho a paz. Quem que falou isso? Quem que deixou escrito isso há 2000 anos? E ele, numa certa ocasião, foi chamado numa praça, num lugar público, que tinha uma mulher que foi
pega em flagrante, digamos assim, cometendo adultério. Levaram ele para a praça, um monte de pedra, um monte de gente, e lá ia se fazer o que o costume, a lei, a tradição de centenas de anos se fez, que era eliminar o mal, jogar pedra e matar aquela mulher. Perguntaram para o mestre: e aí, mestre? E ele adotou o silêncio. O silêncio. Se abaixou, olhou, rascunhou o chão, se levantou e disse, depois que todos pensaram bastante: se você não deve nada, se você não tem defeito, não é pecador, então pode atirar a pedra. E o resultado disso a gente já sabe. Mari, eu falei um pouquinho só, mas você vai falar sobre uma coisa que o meu pai me ensinou muito. Coisa linda. Perder de forma consciente para poder levar vantagem. Como é que é isso, Mari? Coisa mais linda. Coisa mais linda isso que você falou agora, Valcir. Do nosso Criador. Eu sou uma pessoa muito chorona, gente. Eu choro à toa. Eu estava aqui chorando enquanto o Valcir falava de Jesus nesse poder do silêncio. Eu entrei para uma família linda, que é a família Presa, que é a família do meu marido, do meu esposo, que é a minha alma gêmea. Nós somos almas gêmeas. Esse é o homem mais lindo do mundo e o homem mais amado do mundo é o meu homem. Eu não tenho nenhum problema em dizer que é o amor da minha vida, é o meu homem. Gente, quando eu entrei para essa família linda, que é a família Presa do meu marido, eles choram, eles são emotivos, eles são lindos, é uma família linda muito parecida com a minha. E eu choro à toa quando eu me emociono, e meu marido é assim também. A gente é muito feliz porque a gente é muito parecido. As nossas famílias são muito parecidas, muito amadas, muito amáveis, muito amor, muita paixão. Mas, enfim, eu vou falar do perder para ganhar, que eu aprendi com meu sogro há 7 anos atrás. E eu amei essa filosofia de vida desse senhorzinho que Jesus tem nos braços, que Jesus já levou e está no seu colo. Aos 90 anos, Jesus resolveu recolher. E ele falava para nós e deixou esse ensinamento lindo do perder para ganhar, dê um passinho para trás. Eu aprendi isso com aquela pessoa linda, que é o seu Elias. Seu Elias, te amo. Eu sei que você olha daí por nós, querido. Perder para ganhar é abrir mão da razão, é abrir mão de eu tenho a razão. E dentro da paz, o perder para ganhar é a coisa mais linda do mundo. Vamos perder para ganhar, vamos deixar de eu tenho a razão, eu estou certo. Vamos usar a empatia. Paz é ter empatia também. Então, abrir mão em detrimento de ser feliz, de ter paz. Fazer um fênix dentro do nosso coração, né? Que eu falei há pouco, que o coração está aqui e está aqui. Às vezes a gente está no trânsito e muitas pessoas não respeitam, e o respeito no trânsito ele é fundamental. Respeitar um sinal, respeitar alguém que está ali junto com você dirigindo, ter a empatia, usar de gentileza, não buzinar, não usar o celular no trânsito. Como é comum hoje usar o celular? A gente, além de estar sendo educado no trânsito, a gente está cuidando da vida do nosso irmão, do nosso próximo. A gente está cuidando da paz no trânsito, quando a gente não está ali usando o celular. A gente está cuidando da velocidade. A gente está colaborando com o trânsito. A gente se aproxima de uma faixa de pedestre, a gente para o veículo para deixar esse pedestre passar nessa faixa de pedestre, né? Hoje, cada vez aumenta mais o número de veículos,
É tão grande o número de veículos que se multiplica a cada ano, principalmente nos grandes centros, e as pessoas elas estão cada vez mais estressadas, mais nervosas, mais imediatistas, por uma questão de falta de paz e do próprio momento, um momento muito full time, onde todo mundo quer estar levando uma vantagem. Esse estacionamento é meu, esse momento de ultrapassar agora é meu, essa vaga de garagem é minha, e tudo é assim, tudo é meu, tudo é meu. Você sai de casa atrasado e aí aquilo ali é seu. Então, vamos procurar ter mais paz, vamos fazer a diferença com o nosso irmão, vamos fazer a diferença na nossa cidade, vamos fazer a diferença no mundo, vamos abrir mão, vamos perder para ganhar, em detrimento da paz. Porque com a paz a gente consegue tudo. A gente vem falando desde o início do programa aqui. Paz, paz. A paz é pequenininha, mas é poderosa. Outro dia uma amiga fez um comentário acerca da paz comigo. Ela é uma pessoa da paz. Mari, fui estacionar o meu veículo outro dia. Nós, como o Valcir comentou, moramos numa cidade litorânea, onde é difícil, às vezes, conseguir estacionamento, aumenta muito o número de veículos, e aí não se tem paz, porque todo mundo quer estacionar o seu veículo e não tem lugar para tanta gente, porque a demanda de veículos que aumenta no verão é sazonal. É no verão que triplica e quadriplica o número de veículos na nossa cidade. Então, a gente não tem local suficiente para que esses veículos estacionem. E essa amiga circulou por muito tempo, generosamente, para não atrapalhar as pessoas. E lá, em um determinado momento, conseguiu uma vaga próximo à entrada da garagem do seu prédio, mas que ficava um pedacinho assim, pouca coisa, muito pouca coisa, atrapalhando a entrada da garagem. Mas muito pouco. Dava perfeitamente para um veículo entrar, que chegasse. E ela só precisava subir, ela não quis nem entrar na garagem, e só iria subir, deixar um documento lá com o filho, e subiu, e deixou o carro ali, e subiu rapidamente. Coisa de 3, 4 minutos. Ao voltar, tinha uma senhora que tinha que entrar na garagem, que estava ali. Ela disse que ela estava com a mão na cintura, ela até fez uma brincadeira. Tinha um açucareiro na frente do meu carro, muito alterado, com a alta tensão, como o Valcir falou há pouco, muito desequilibrada, sem um pinguinho de paz. A paz dela, o copo encheu de água, entornou, transbordou e foi todo embora. Ela não tinha nada de paz, eram aquelas pessoas que fazem tempestades do nada. E ela estava gritando, esbravejando, sua isso, sua aquilo, como que você coloca o seu carro aqui, atrapalha o acesso à garagem, quando, na verdade, era só dar uma recuadinha, sabe? Só fazer um perder para ganhar e entrar na garagem. Mas essa minha amiga, que é da paz, sabiamente, soube perder para ganhar. Ela simplesmente falou: minha querida, eu já estou tirando o carro daqui agora. Me perdoe, me desculpe. Infelizmente, está muito cheia a cidade, eu tive que ir rapidamente, por questões de saúde, levar um documento aqui, já estou saindo agora. E fez o perder para ganhar com aquela senhora que estava desequilibrada, descontrolada. Então, esse é um exemplo para que a gente possa refletir, para que a gente possa pensar, para que a gente possa semear a sementinha da paz, sempre. Fazer a diferença junto às pessoas. Pensar, usar o nosso bom senso, fazer com que as pessoas entendam que depende única e exclusivamente de nós mesmos, porque a paz ela vem, ela brota de dentro de nós,
de dentro do nosso coração, mente e do nosso coração físico. Vamos fazer um fênix bem viver dentro de nós. Valcir, eu quero que você nos fale agora das questões financeiras, por gentileza. Esse tema não vai sobrar ninguém que não vai participar disso. O que é a questão financeira? Envolve o salário, envolve o investimento, uma renda, uma falência, uma concordata, uma caderneta de poupança, um empréstimo, uma penhora, uma dívida. Todos nós vivemos com isso, desde que nascemos até o final. E essas questões financeiras, quando bem resolvidas, elas nos trazem alegria. Podemos fazer festas, podemos viajar, podemos comer bem, podemos tratar da nossa saúde, mas podem também trazer a felicidade. Não está atrelada a isso, mas pode colaborar, com certeza. Agora, se nós não dominarmos, não temos essa qualidade, essa virtude, essa característica de dominar, de manusear bem essa questão financeira, ela vai nos levar, num primeiro momento, à tristeza. Tristeza porque eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, não posso sair de casa, estou devendo, estou triste, estou sendo cobrado, estou com o meu orgulho, baixa estima, enfim, está tudo complicado. E aí, se demorar demais, vira uma infelicidade, o contrário da felicidade. Então, essas questões financeiras, tem uma palavra-chave, eu tenho facilidade de falar nisso, pela minha formação profissional. É planejar, planejamento. E dá para ler livros e livros e livros, mas eu vou dar 2 palavras que é suficiente. Pensar antes. Pensar antes. Isso é planejamento. Isso é ser gestor. Isso é ser um administrador. Pensar bem antes de assumir compromissos. Uma vez que se pensa bem, não tem volta. E não tem lá grandes problemas de dar errado. O que nós vamos levar em consideração para não perder a paz por conta de um negócio mal feito, de um comprometimento da nossa renda? A gente tem que analisar as nossas receitas anuais, não é nem mensal. Mensal é a curto prazo. As nossas receitas anuais, igual fazem os americanos, e as nossas despesas anuais, para ver que tipo de margem eu tenho aí. Quanto que eu ganho, quanto que eu gasto. Mas não é para 30 dias, é para 1 ano. Aí a gente vai acertar, com certeza. Outra situação. Eu tenho que analisar esse risco, eventualmente. Eu tenho estabilidade na minha renda? Se eu sou um funcionário público e um aposentado, é bem provável que a estabilidade é uma coisa, não é total, mas é muito boa, excelente. Mas se eu for um MEI, se eu for um prestador de serviço,
se eu for um pequeno empresário, principalmente, qual é um funcionário, empregado? Qual é a certeza que eu vou ter renda daqui 4 meses? Que tamanho que vai ser essa renda? Então eu tenho que mensurar tudo isso. Outra coisa que tem que colocar no risco, na análise, é o seguinte: qual é a necessidade de comprar, de assumir compromisso com determinada situação ou aquisição? Será que não dá para esperar um pouco mais? Será que não dá para ser de um outro jeito? Será que não tem vaidades desnecessárias? Será que não tem algo que é terrível, mas que a gente peca muito nisso? Se preocupar com os outros. Os outros podem ser os filhos. Os outros podem ser os vizinhos. Os outros podem ser os irmãos. Os outros podem ser a minha mulher. Então eu acabo dando o passo maior do que o tamanho da minha perna. E aí o resultado é queda. Queda. Aí significa o quê? Perde a paz. Bem lembrado que nós estamos falando de questões financeiras que leva tempo para se resolver. Não é comprar arroz com feijão no final do mês. Estou falando de um exemplo que leva anos para se pagar um carro, comprar um imóvel, uma viagem muito cara, difícil, que paga em 12 vezes, 24 vezes. Não estou falando de comprar um liquidificador, nem de comprar roupa, nem de comprar alimento. Mas mesmo assim, tem casos que também tem que cortar. Nem sempre a gente pode comer carne. Às vezes tem que comer ovo, porque é o que o orçamento dá, para ter paz. As questões financeiras também envolvem a emoção. A gente muitas vezes cai na lábia de um excelente vendedor e também um malfeitor muitas vezes, porque ele vai criar um ambiente emotivo e você vai acabar comprando algo que não precisava, mas foi tomado pela emoção. Não pediu um tempo, não deu um tempo de silêncio para você, não consultou as pessoas que você quer bem, que estão com você. E aí, complicou tudo. Eu lembro de ter lido um livro lá para trás, tem muitos anos, do século passado, que dizia o seguinte: é questionável, tudo é questionável na vida praticamente, que a gente tem que ter guardado, ter uma caderneta de poupança, ter uma aplicação, ter uma reserva, qualquer coisa que nos dê segurança por 6 meses, há quem afirma, eu também gosto, de 1 ano. Então se eu gasto, vamos supor, 4 mil por mês, 1 ano, 48, 50 mil por ano. Então se eu tenho 50 mil guardado, se der uma doença, se eu perder o emprego, se um filho precisar de ajuda, a gente tem de onde tirar. Então não vai se desesperar, vai ficar um pouco tenso, mas não vai necessariamente perder toda a paz. Agora tu imagina, faz uma dívida para comprar um carro em 5 anos.
60 meses. E depois, já em seguida, na largada, vê que não era para você aquilo ali. Não paga, briga em casa, compromete a tua saúde em função disso, perde a paz, fica estressado, fica ansioso, toma remédio, gasta ainda mais, ataca o coração, afasta as pessoas. Tudo é ruim. Então vamos levar em consideração tudo isso. Agora, antes, Mário, você vai falar do teu tema final, que é um coroamento do programa, que é sobre o Nobel da Paz, o Prêmio Nobel da Paz. A gente está falando muito de paz e teve um cara que, no final da sua vida, mudou toda a sua trajetória para deixar um legado, que foi o Alfred Nobel. Alfred Nobel criou o Prêmio Nobel da Paz. Esse cara, ele foi um brilhante inventor, de uma família de inventores. O seu pai era um engenheiro sueco, ele também sagrou-se engenheiro, e trabalhou ali com o pai na fabricação, na construção de muitos inventos, e lá pelas tantas eles descobrem a dinamite e trabalham com esse produto na indústria, na comercialização, enfim, isso o torna muito, esse produto o torna muito poderoso e lhe traz muita fama, muita riqueza, e ele se dissemina pelo mundo com esse produto como um cara bambambam da época, vamos assim dizer. Traz para ele fama e poder, né? Porém, lá pelas tantas, esse produto começa a ser utilizado nos exércitos e muitas pessoas vêm a óbito, mata muitas pessoas, imagina, os exércitos usando, mas também serve de muito incentivo para desenvolver aquele período, através de ferrovias, de mineração, de construção de estradas, enfim, ajuda muito, cresce muito a região na época, mas também serve de muita destruição. E numa dessas fábricas da família, um dos irmãos do Alfred Nobel vem a óbito, explode uma das fábricas. Claro, eles mexiam com explosivos, com dinamite, claro que em um determinado momento lá aconteceria algum acidente, infelizmente um dos irmãos morreu. E a imprensa lá em Paris, num dos jornais de Paris, coloca uma chamada, e ele vai para Paris e vê essa chamada que fala: o mercador da morte morreu. Até um pleonasmo, mas o mercador da morte morreu. E ele se depara lendo os jornais, achando que era ele. E ele fica assim, estarrecido, fica em choque. Imagina você lendo o jornal, sabendo que é você, falando sobre você, que você morreu. E ele fica muito estarrecido, chocado mesmo com aquela notícia, e fala assim: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa minha imagem. Eu tenho que fazer com que as pessoas não fiquem com essa imagem de mim. Eu ainda estou vivo e posso mudar isso, e mudar o meu legado. E resolve destinar toda a sua fortuna para o Prêmio Nobel da Paz. E cria, claro, várias categorias, não só para o Prêmio Nobel da Paz, várias outras, mas o principal é o Prêmio Nobel da Paz. Claro que a sua família fica muito triste, porque ele destina 90 e tantos por cento, quase 100% da sua fortuna para esse fim, para o Prêmio Nobel da Paz. Mas o que ele faz? O que acontece com esse senhor? Ele faz um fênix bem viver na sua vida. Ele transforma toda aquela imagem, no final da sua existência, de uma pessoa, vamos dizer até do mal, porque além de todo o bem que ele fez muita destruição através da morte, mas transforma de uma forma bonita, ele deixa esse legado do Prêmio Nobel da Paz. E, através desse gesto, dessa atitude, muitas pessoas foram laureadas, foram homenageadas, foram premiadas. E eu vou falar de uma das pessoas que eu gosto muito da história, que foi Nelson Mandela. Nelson Mandela, como ele, também
que recebeu esse Prêmio Nobel da Paz, foi um líder também. Ele foi um líder africano, sul-africano, que desde muito cedo também lutou em prol dos seus ideais. Mandela era um jovem que discordava da tratativa com o seu povo. Ele discordava da desigualdade do tratamento com os negros. Ele achava que a cor não fazia a menor diferença, e não faz mesmo, mas naquele período, naquela época, era mais atenuante ainda a discriminação racial que existia com o seu povo. E ele lutou muito para que essa igualdade existisse frente ao seu povo. Formou-se advogado, muito cedo foi para Joanesburgo, a maior cidade no seu país naquela época, e juntou-se a estudantes, juntou-se a movimentos onde eles tratavam desse assunto, para que não houvesse tanta desigualdade, para que não houvesse tanta forma de discriminação com essas pessoas que eram tratadas de uma forma tão diferenciada em relação ao branco. E lá pelas tantas, nesses movimentos todos, Mandela é preso. É preso porque faltava paz. Naquele período em que ele era jovem, em que eles brigavam, em que eles faziam movimentos mais agressivos, né? Na época do apartheid, aquela segregação que existia muito forte, fez com que ele fosse, na época, preso à prisão perpétua. E lá de dentro ele pensou, ele raciocinou, e ele pacificamente passou lá de dentro por 27 anos preso, encarcerado. Ainda assim, ele lutou, ele brigou bravamente pela paz. Ele se tornou uma pessoa que nunca desistiu da paz. Ele lutou pelo seu povo e ele se tornou um ícone, um exemplo de determinação, de paz, de acreditar ao longo do tempo que é possível, que dá para se chegar lá. E ele conseguiu. As nações, o mundo se voltaram para a bondade, para o exemplo de paz deste homem, que 27 anos preso e liberto, vem e sagra-se e consagra-se, presidente do seu povo, mas pedido e aclamado pelo seu povo por ter sido um líder da paz, um pacificador, um homem que levou e disseminou a liberdade para o seu povo até os dias de hoje. Ele fez toda a diferença para a África do Sul, ele fez toda a diferença para o seu povo. E ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz, porque ele disseminou a paz, porque ele fez um fênix bem viver, mesmo por detrás das grades, mesmo nos cárceres. Ele mostrou que é possível, ao longo da jornada, fazer o fênix acontecer, fazer o bem viver acontecer. Então eu quero dizer para você que está aqui conosco, que basta que a gente queira, que basta que a gente olhe dentro do nosso coração, no nosso coração mente, e deste que acontece. Fênix bem viver. Agora, Mari, acabou o programa. De verdade. Até o próximo. Obrigada.